como eu disse, é hora do show. Bem, vamos aprender então a calcular um trabalho realizado por um campo de forças. Eu fiz aqui no programa um campo de força, certo? Já desenhei aqui. Este campo de força aqui que foi feito no programa, ele tem a seguinte equação. F de x e y é igual a x ao quadrado i, e porque são vetores, menos xy j. São vetores no plano. Então, este campo de força aqui desenhado tem essa equação aqui. Você aprendeu no colegial que para calcular um trabalho, você pegava o valor da força, multiplicava pela distância percorrida pela partícula na qual o trabalho estava sendo realizado, vezes o cosseno de θ. Θ era o ângulo formado entre o vetor força e o vetor deslocamento. Isso aqui dava alguma coisa, Joule, que é a unidade de trabalho no sistema internacional. Se essa força fosse variável, se essa força variasse ao decorrer do tempo, você teria um gráfico, você colocaria a força num gráfico, força e distância. Então vamos supor que a força saísse aqui do zero, aumentasse, depois permanecesse constante numa certa distância e depois diminuísse até zerar. Como você calculava o trabalho? Trabalho W. Você calculava a área sob o gráfico. Então, esta área aqui me dava o trabalho. E agora, como eu vou calcular o trabalho realizado pelo campo vetorial? Bom, como eu calculo por área, então eu vou abrir mão, eu vou utilizar integral de linha, que a integral de linha me dá uma área. Então eu vou calcular o trabalho por integral de linha. Bom, eu vou fazer um exercício e já vou te dar a equação que calcula este trabalho realizado por um campo vetorial através de uma curva C. Lembrando que eu vou ter que parametrizar essa curva, ok? Bem, então, fazendo o exercício, este campo vetorial, novamente, ele tem a seguinte equação. Fxy, x ao quadrado i, menos xy, j. Eu vou querer calcular o trabalho realizado por este campo vetorial para transportar uma partícula em 1/4 de circunferência. Eu vou desenhar aqui mais ou menos o eixo x em cima do campo vetorial e o eixo y. A curva na qual a partícula vai ser transportada vai ser 1/4 de circunferência. Então, 1/4 de circunferência de raio 1. Então, se o raio é 1, sai daqui, 1, indo de 0, isso é fornecido, de 0 até π/2, porque é 1/4 de circunferência. Então, o transporte da partícula vai ser daqui até aqui, ó. Ficou muito mal feito, mas vocês entenderam que é 1/4 de circunferência. Então aqui também é 1, tá? Aqui em cima também é 1, certo? Se você prestar atenção, aqui é a curva. A curva está indo para a esquerda, mais ou menos para a esquerda, quer dizer, o transporte da partícula está sendo feito para a esquerda,
e as forças estão mais ou menos indo para a direita. Se você lembrar do colegial, quando a força tinha um sentido de deslocamento, tinha outro, trabalho dava negativo. Então, a integral de linha que eu vou calcular para resolver este trabalho vai ter que dar negativo. Então, eu tenho aqui o campo vetorial e eu tenho a curva. Eu vou agora parametrizar a curva. A curva parametrizada, ela vai ficar x igual, como o raio é 1, cosseno de t, y é igual a seno de t, porque o raio é 1. Então, é 1 vezes cosseno de t, 1 seno de t. Então, o enunciado do exercício ficaria mais ou menos assim. Calcule o trabalho realizado pelo campo vetorial x² i menos xyj para transportar uma partícula pela seguinte curva, 1/4 de circunferência, indo de 0 até π sobre 2. Então, eu parametrizei a curva e eu tenho o campo vetorial. A equaçãozinha da integral, ela é a seguinte. A integral de f dr é igual. Então, essa aqui é a integral de linha que eu vou calcular o campo, o trabalho. Então, isso aqui vai me dar um trabalho. A equação, ela tem o seguinte aspecto, integral de a até b, fazendo o exercício você vai entender melhor, f de r t, pontinho, esse pontinho quer dizer um escalar, porque isso aqui é um vetor, r' t, linha de derivada, isso aqui também é um vetor, então esse pontinho é de produto escalar, dt. Esta equação me dá o trabalho. Então, professor, como é que eu vou realizar esta conta? Eu vou fazer esta integral para você. Então, você já sabe que o trabalho tem que dar negativo. Eu vou fazer aqui no canto. Primeira coisa, eu preciso fazer com que a curva se torne um vetor. Então, como a força é um vetor, eu preciso que a curva também se torne um vetor. Então, vai ficar RT. A curva é um vetorzinho em função de t, para poder fazer o produto escalar, que é força vezes distância. Bom, essa curva em forma de vetor, é só você pegar o x parametrizado. Então, vai ficar cosseno de t i mais o yj. O y parametrizado é seno de tj. Então, isso aqui é o x e isso aqui é o y, só que parametrizado. Como na fórmula tem a derivada, eu vou calcular a derivada de r't. A derivada de cosseno, como você sabe, é menos seno. Então, a derivada de cosseno é menos seno. A derivada de seno é cosseno. Então, vai ficar cosseno de tj. Então, eu tenho aqui a derivada do r de t. Eu vou colocar aqui a minha f r de t, certo? Que é esse outro vetor da fórmula aqui, ó. É só você pegar o campo vetorial e no lugar do x, colocar cosseno de t. Então, vai ficar cosseno de t ao quadrado. Estou só substituindo. E estou pegando o campo vetorial, no lugar do x eu ponho cosseno de t. Menos xy. Então, menos o x vale cosseno. E o y vale seno de tj. Então, eu tenho aqui os dois vetores, r' e fr de t. Como você percebe na equação da integral de linha, eu preciso fazer um produto escalar desses dois vetores. Bom, você deve lembrar lá de GA como é que você faz produto escalar de dois vetores. Então, o vetor força e o vetor derivada do deslocamento aqui. É o x de um vezes o x de outro, mais o y de um vezes o y do outro. Então, vai dar menos seno vezes cosseno ao quadrado de t. Então, vai dar menos seno de t vezes cosseno ao quadrado de t, mais com menos cosseno ao quadrado de t vezes seno de t. A parte vetorial some, eu só tenho um número aqui.
Esses dois termos são semelhantes, só que negativo. Então vai ficar menos 2 seno de t cosseno ao quadrado de t. Eu vou colocar isso agora dentro da integral. Como aqui não vai dar o espaço, eu vou fazer em outra tela, ok? Bem, como você tinha visto, a equação para calcular o trabalho é integral de a a b, f de r de t, escalar r' de t, dt. Eu já tinha calculado esta parte aqui. Tinha dado. Então já vamos colocar dentro da integral. Bom, o t a gente já sabe, eu já tinha falado para vocês, que era de 0 até π sobre 2. Já vou até colocar aqui, ó. Tinha dado essa parte aqui, vocês lembram? Menos seno de t vezes cosseno ao quadrado de t dt. Você vai estar me perguntando, professor, tinha um 2 aí negativo. Então, o 2 vai ficar aqui de fora. Eu prefiro até colocar esse menos aqui do lado de fora. Então vai ficar 0 até π sobre 2, seno de t, cosseno ao quadrado de t, dt. Bom, agora nós temos que resolver essa integral. Vamos cair naquela integral que você já conhece, que é a de substituição. Eu vou chamar aqui o cosseno de t de u, sempre por substituição. Cosseno de t, ela aparece bastante. Cosseno de t é u, du dt, estou trocando a variável. A derivada de cosseno de t é menos seno de t. Poderia até ter deixado o menos aqui dentro, né? Ficaria até melhor, porque olha só, menos seno de dt. Então eu vou colocar o menos aqui, eu vou tirar ele aqui, ó. Já vou pôr ele aqui dentro, tá? Fica até mais fácil. Porque já apareceu menos seno de t aqui. Então, o du vai ser menos seno de t dt. Fazendo a substituição, cosseno ao quadrado de t vai dar u ao quadrado. E menos seno de dt vai dar du. Lembrando que aqui de fora tem um 2, certo? Então lembrando que aqui de fora tem um 2. Eu cortei o menos, joguei aqui dentro. Essa integral você sabe resolver. Vai dar u ao cubo sobre 3. Agora eu vou substituir. O u vale cosseno de t. Então vai ficar cosseno de t ao cubo sobre 3. Indo de 0 até π sobre 2. Então vamos fazer a substituição. Não esqueça de multiplicar por 2 no final. Então vai dar cosseno de π sobre 2 ao cubo sobre 3 menos cosseno de 0 ao cubo sobre 3. Cosseno de π sobre 2, você sabe que dá 0, não é isso? Cosseno de π sobre 2, você sabe que dá 0. Então, 0 ao cubo, 0, sobre 3, tudo isso aqui vai embora. Cosseno de 0, você sabe que dá 1. 1 ao cubo, 1 terço negativo, menos 1 terço. Mas lembra que tinha um 2 do lado de fora? Então, essa integral deu menos 2 terços. Então, este trabalho deu menos 2 terços Joule. Lembra se a força for dada em Newton, ok? E o deslocamento for dado em metro, para sair em Joule. Lembra que eu falei que tinha que dar negativo? E realmente deu. Então, tudo que eu fiz em sala de aula foi para chegar aqui. Para calcular, finalmente terminou as peças do quebra-cabeça. Então, tudo que eu fiz foi para calcular o trabalho realizado por um campo vetorial. Espero que vocês tenham entendido. Agora só vai mudar a integral. Então, só repetindo. Eu te dou o campo de força, te dou uma curva, você parametriza a curva, você faz a curva virar um vetorzinho, no lugar do x da parametrização você coloca antes do y,
no lugar do y da curva você coloca antes do j, tira a derivada e faz o produto escalar da força do campo vetorial. Só que você tem que substituir, ok? É só para você entender como é que funciona o processo. Depois na sala a gente faz mais exercício.